Pessoal, vamos entrar na palavra do Senhor. Eu já vi que algumas pessoas já estão interagindo aqui. Qual foi a nossa enquete? Por que nós devemos apresentar um sacrifício de louvor? Porque o louvor é um sacrifício. A Bíblia diz isso, nós vamos aprender hoje. Mas a sua visão, eu gostaria que você escrevesse. E nós já colocamos aqui a enquete e pessoas já responderam aqui para nós, amém? Então vou ler aqui algumas respostas em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Jean, ele colocou aqui: o louvor é um ato de engrandecer, enaltecer, glorificar o santo Deus. Amém, glória a Deus. A irmã Irani também colocou aqui que porque o louvor é libertação e Deus se agrada daqueles que o louvam, amém? Então nós vamos ver, e o pessoal pode estar colocando aí a sua visão, o seu pensamento, porque o louvor é um sacrifício, devemos apresentar sacrifícios de louvor, amém? Então ele requer algum esforço, não é algo sem esforço, requer um esforço da nossa parte, amém? Então, para nós aprendermos isso hoje, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, amém? Hebreus, capítulo 13, versículo 14, diz assim: porque não temos aqui cidade perpetuamente. Então, o Senhor está dizendo que a nossa morada terrestre não é perpétua. Uma hora nós iremos partir, mas buscamos a futura. Então, já começamos a aprender o quê? Que nós devemos adorar a Deus, porque nós estaremos com Ele eternamente. Então, eu fico imaginando, já falei isso algumas vezes, se uma pessoa ela tem dificuldade de adorar a Deus aqui nessa terra, o que ela vai fazer na eternidade com Cristo? Porque nós iremos ser eternos adoradores diante de Deus, amém? Então, por isso que nós vamos ver que o cristão, ele precisa fazer um sacrifício de louvor, sempre buscando se aperfeiçoar diante de Deus, para que ele possa morar eternamente com Cristo. Vamos continuar o versículo, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome, amém? Então o que Deus declara aqui? Que todas as pessoas devem oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Então você está vendo que o louvor, ele está linkado ao sacrifício, um esforço que o ser humano precisa fazer diante de Deus. E a Bíblia diz como que esse louvor vai ser apresentado: através do fruto dos lábios, quando nós confessamos o Senhor Deus diante dos homens, diante dos céus, e também confessamos o Senhor Deus diante do inferno, amém? Então, como que uma pessoa confessa ao Senhor? Quando ela faz uma escolha de viver em retidão à palavra de Deus. Louvar a Deus não é o que nós vemos muitas das vezes, aquela emoção, que a pessoa chora, às vezes num louvor bonito, às vezes num ato, meu irmão, de oração, a pessoa se emociona, fala: nossa, que louvor bonito, a pessoa está louvando a Deus. Irmãos, louvar a Deus é viver em retidão com a palavra do Senhor. Porque, pensa comigo, o que adianta a pessoa vir apresentar ao Senhor um louvor, chorar na presença de Deus, mas as suas obras, as suas condutas diárias entristecem ao Senhor? Ela não confessa o Senhor, não louva o Senhor com seus atos, não louva o Senhor com as suas palavras, com seus pensamentos, então acaba se tornando um esforço, um sacrifício em vão. Então, por que nós vamos ver agora que a vida de um cristão precisa sim apresentar um sacrifício de louvor a Deus? Porque o louvor é um sacrifício. Bom, deixa eu ir um pouco mais profundo. A palavra sacrifício, no grego, quer dizer tusia, que quer dizer matar ou assassinar com um propósito. Então pensa bem, sacrifício no grego quer dizer tusia, que quer dizer matar ou sacrificar com um propósito. Então o que Deus está nos mostrando? Que o sacrifício do louvor é você matar algo, matar com um propósito. Matar o que, pastor? Bom, nós devemos matar, eu enumerei aqui algumas coisas. O louvor exige que nós venhamos matar algumas coisas na nossa vida, porque é impossível louvar a Deus enquanto nós deixarmos viver algumas coisas que atrapalhem esse louvor.
O que pode nos atrapalhar de louvar a Deus? Porque, pensa bem comigo, irmãos, nós nos baseamos muito naquela passagem de Paulo e Silas. Eles oraram, amém? Mas também eles adoraram a Deus. E isso foi um elemento tão poderoso que fez com que viesse um grande terremoto, os cárceres se abrissem e ele saísse daquela prisão ao ponto de evangelizar o carcereiro, de ganhar aquela família para Jesus, e uma obra maravilhosa acontecer. Você vê o poder da adoração aqui, um poder tão grande, que além de libertá-los daquela prisão, fizeram que aquilo se tornasse um grande testemunho para a salvação. Irmãos, é muito fácil você louvar a Deus quando tudo vai bem. Mas quando você aprende a louvar a Deus nas dificuldades, isso vai se transformar num grande testemunho para a conversão de muitas pessoas. Olha o que nós estamos vivendo diante da nossa nação. Eu falei desde manhã que é um dia histórico hoje. Nós estamos num jejum nacional, onde todas as igrejas praticamente agregaram-se nesse jejum e apresentaram seus sacrifícios de louvores. E a Bíblia nos mostra claramente que quando esses atos de sacrifício de louvor é apresentado diante de Deus, isso se torna um grande testemunho de mudança, de conversões, de libertações. Então, se nós queremos apresentar um louvor a Deus, nós temos que sacrificar algumas coisas. Primeira delas que eu enumerei aqui, o nosso orgulho. Porque a Bíblia diz que o soberbo, ele acaba sendo abatido. Não tem como uma pessoa adorar a Deus enquanto ela for orgulhosa. É uma pessoa que coloca o seu eu acima de Deus. Então ela quer massagear o seu ego, ela quer se aparecer, ela quer sempre estar por cima, ela quer sempre ter a razão. Agora, como que a pessoa vai chegar diante de Deus com essa pose toda, né? E adorar o Senhor? É impossível. Então, uma coisa que a pessoa precisa matar é o orgulho. E quantas pessoas são orgulhosas, até mesmo de reconhecer os seus erros diante de Deus. A Bíblia fala daquele fariseu que ele se sentia o máximo, né? Que ele dizia que ele orava, jejuava, quer dizer, ele ficava olhando os seus feitos. E a Bíblia diz do publicano, um homem que foi lá, se ajoelhou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Um homem que se humilhou diante de Deus. Enquanto um se exaltava, né, mostrando os seus atributos, os seus feitos, o outro se humilhava diante do Senhor. Então nós observamos que se uma pessoa quer viver o poder da adoração, que é transformador, que muda ambientes, que quebra algemas, grilhões, que muda as realidades através desse poder da adoração, ela precisa sacrificar o quê? O orgulho. A Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa precisa matar, porque se é um sacrifício de louvor, como eu disse, nós precisamos matar algumas coisas para apresentar esse louvor a Deus. E a primeira coisa é matar o orgulho. A segunda coisa que a pessoa precisa sim matar é a preguiça. Porque como a pessoa vai adorar a Deus se ela não tem ânimo, nem vontade, nem disposição de fazer isso? Então ela vai ter que sacrificar a sua carne para oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Então é algo que custa, é algo que requer um esforço de cada um de nós. Voltamos a falar de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles haviam sido presos, que eles haviam sido chicoteados, eles apanharam. Agora imagine esse cenário. Como você vai ter ânimo para adorar a Deus depois de uma surra e de uma prisão? E alguém pode dizer: pastor, qual foi o crime que eles cometeram? Eles estavam pregando o Evangelho. Mas isso não os impediram de adorar a Deus. Então nós percebemos que muitas pessoas querem muito de Deus, mas fazem pouco para Deus. Porque a preguiça não deixa essa pessoa ter um envolvimento maior com o Senhor. Então, se você quer ser uma pessoa profunda com Deus, isso requer esforço.
Eu sempre falo isso, que não há como você ser profundo com Deus sem ser profundo nas Escrituras. Não há como você ser profundo na adoração se você não é profundo na oração, na comunhão, na intimidade com Deus. Isso não vai acontecer. Por isso é necessário, meu irmão, minha irmã, você que está participando dessa live, aprender. Existe um poder muito grande na adoração. Mas se nós não aprendemos que a adoração requer sacrifícios, que você tem que matar o seu eu, a sua vontade, e como nós estamos vendo agora, que está enumerado, a preguiça que impede muita gente, amanhã eu adoro a Deus, amanhã eu oro, porque hoje eu estou cansado, e ela vai para uma televisão, liga lá Netflix, passa a semana toda ali na internet, mas ela não separa um tempo de comunhão com Deus, e isso é determinante para uma vida de sucesso. Isso é determinante para que haja socorro e provisão de Deus. Eu sempre falo de Daniel, porque a Bíblia diz que Daniel, ele fazia o quê? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma comunhão, uma adoração muito profunda com Deus. E um dia, certa vez, veio o dia mau na vida de Daniel. E aquele dia mau fez com que ele fosse lançado numa cova. E quando ele caiu naquela cova, a Bíblia diz que Deus foi lá e fechou a boca do leão. O que Daniel fazia? Ele adorava a Deus. E isso fez com que Deus o livrasse da cova dos leões. Se ele não fosse um adorador, o que iria acontecer, irmãos? Naquele momento que ele caísse na cova, ele entrar em desespero e começar a orar, pedir ajuda para todo mundo, tentar subir, se escapar daquela cova, e ele seria tragado pelo leão. E eu vejo que tem muita gente que nesse momento está sendo tragado pelos problemas, porque não venceu a preguiça, porque não é uma pessoa determinada na oração, na comunhão, na adoração. Então, se você quer apresentar um sacrifício de louvor, aprenda a vencer as suas vontades, aprenda a vencer a sua carne, que é manhosa, como a Bíblia diz, que a inclinação do espírito é vida, mas a inclinação da carne, ela traz a concupiscência. Então, se você se inclinar ao espírito, sacrificar o seu eu, sacrificar as suas vontades, para dizer, Deus, eu vou apresentar a Ti uma adoração, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou fazer uma madrugada de clamor, de oração, meus irmãos, nós vamos ver o sobrenatural do Senhor. E a terceira coisa que eu enumerei aqui, que nós devemos sacrificar na nossa vida, para apresentarmos um sacrifício de louvor a Deus, é eliminar qualquer ameaça que impede que eu e você venhamos adorar a Deus. Começa a fazer uma reflexão nesse exato momento. Existe alguma coisa que rouba a sua adoração? Rouba o seu tempo? Que faz com que, em vez de você, nesse momento que está me acompanhando, se alimentar de uma palavra, ter um momento de oração, e aquilo acaba te distraindo, tirando o seu foco, minando a sua vontade de adorar e buscar Deus, isso se tornou uma ameaça na sua vida. Isso acaba se tornando um problema muito sério, que vai fazer com que você seja muito raso diante de Deus. E eu sempre falo que é a profundidade que nos faz ser pessoas abençoadas pelo Senhor, amém? Você não vai ver um grande homem de Deus na Bíblia que não fosse um grande adorador. Você não vai ver uma grande mulher de Deus na Bíblia que não fosse uma grande adoradora do Senhor. Então, Deus já está nos mostrando que existe um caminho para ter uma vida de vitória, que eu e você venhamos ser um adorador, mas isso requer um sacrifício. Eu vou terminar com um versículo de Salmos, capítulo 30, versículo 11, amém? Vocês vão colocar esse versículo aí, coloca aí para mim o versículo, Salmos 30, versículo 11, diz assim: tornaste o meu pranto em folgueto. Tem uma tradução que diz, tornaste o meu pranto em alegria. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a Ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te louvarei para sempre. Amém? O salmista, ele declara aqui que ele passou por momentos difíceis. O pranto se transformou em alegria. O momento de pano de saco era aquele momento que as pessoas estavam em grande batalha, dificuldade, elas se vestiam de pano de saco e jogavam cinza sobre o seu corpo. E a Bíblia diz que cingiu de grande alegria. Por qual motivo? Para que a minha glória a Ti cante louvores. Em outras palavras, aquela vitória foi para glorificar o nome do Senhor. Ele diz, e não se cale a adoração. Não se cale, meu irmão, não se cale, não cale a sua adoração por nada.
Seja um adorador na luta, na crise, na dificuldade, na bonança, na vitória. Adore ao Senhor. E ele termina dizendo, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Meu irmão, louvar a Deus para sempre é uma tarefa fácil? Muitas das vezes não. Porque muitas coisas vão surgir para impedir a sua adoração. Muitas coisas vão acontecer na sua casa, na sua família, na sua trajetória de vida. Mas quando você decide, eu vou adorar a Deus, você sabe que você vai ter que fazer algum sacrifício. E que o seu sacrifício de louvor seja agradável a Deus. E ele diz como esse sacrifício será abençoado pelo fruto dos lábios, quando nós confessamos o Senhor em qualquer situação. A Bíblia fala que José confessou o Senhor diante da tentação. A Bíblia fala que Davi confessou o Senhor diante do gigante. A Bíblia também relata de homens e mulheres que confessaram ao Senhor diante dos problemas, adoraram a Deus naquele momento e creram na saída, como a Bíblia fala de Elias, que ele confessou o Senhor diante da idolatria, diante dos profetas de Baal, e a Bíblia diz que houve um mover de Deus, e Deus assim opera e se manifesta, amém? Eu estou pedindo para as pessoas aí responder a enquete, e você já entendeu porque nós devemos oferecer um sacrifício de louvor, porque o louvor, ele é um sacrifício, porque requer um esforço de cada um de nós, requer que nós venhamos matar algumas coisas dentro de nós, e como eu enumerei aqui, o nosso orgulho, a preguiça e qualquer coisa que ameaça a nossa adoração a Deus. Deus está nos convidando para adorar o Senhor. Meu irmão, nós vemos na Bíblia quantas situações mudaram no meio da adoração. Josafá foi para a batalha louvando a Deus. Meu irmão, vai para a batalha louvando a Deus, adorando ao Senhor. Se a luta está difícil, louve, clame, exalte. Faça do seu Deus a sua força. Que esse momento seja um momento de grande comunhão, de entrega, de renúncia e também de grande adoração para o Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor. Nós queremos ver o Brasil adorando a Deus, e nós já estamos vendo um mover diante de todas essas dificuldades, pessoas que estão se voltando para Deus, fazendo de Deus seu socorro, adorando o Senhor, e pode ter certeza, irmãos, que nós vamos colher grandes frutos. É o fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor. Meu irmão, esse é o seu sacrifício de louvor, que os seus lábios confessem a Deus nessa batalha que você está enfrentando, e isso vai louvar o nome do Senhor, e vai gerar poder para lhe abençoar em nome de Jesus.